Marte nem sempre foi um mundo desolado governado por tempestades de poeira violentas. Pelo contrário, várias evidências sugerem que o planeta vermelho era quente, tinha lagos de água líquida e possivelmente era habitável por um curto período em sua história. Essa transição dramática de Marte é geralmente atribuída à perda de seu campo magnético. O campo magnético de um planeta é um ingrediente fundamental que decide o curso dos eventos. É uma entidade que pode causar a diferença entre vida e morte. Portanto, a perda do campo magnético foi um ponto de virada na história de Marte. Estudar a habitabilidade passada do planeta tem sido um dos principais objetivos de várias missões a Marte, incluindo o rover Perseverance, lançado recentemente. O Perseverance tem explorado as rochas marcianas desde o início de 2021 e agora encontrou fortes sinais de matéria orgânica em Marte. Mas como o Perseverance fez essa descoberta significativa? O que isso nos diz sobre a história de Marte? E finalmente, e mais importante, se a vida existiu em Marte, como ela se parecia? Perseverance, apelidado de Percy, é um rover do tamanho de um carro lançado como parte da missão Mars 2020 da NASA. O rover e seu companheiro, Ingenuity, pousaram em Marte em 18 de fevereiro de 2021. Desde então, ele tem explorado o planeta vermelho na tentativa de aproximar a humanidade das perguntas sem resposta. Uma das tarefas mais cruciais atribuídas ao rover foi explorar a cratera Jezero e procurar evidências de vida microbiana antiga que poderia ter existido nesses ambientes. A cratera Jezero é o local de pouso do Percy, acreditando-se que tenha sido inundada com água no passado. Percy levou 43 tubos de amostra, dos quais 38 foram designados para coletar diferentes amostras de várias localizações geológicas em Marte. Em sua primeira campanha científica, o rover coletou 8 amostras. Elas incluíam rochas ígneas, provavelmente formadas nas profundezas da superfície, devido a alguns processos vulcânicos no fundo da cratera. Após concluir a primeira campanha, o Perseverance chegou perto do antigo delta do rio na cratera Jezero, em 13 de abril, para iniciar sua segunda rodada de coleta de amostras exclusivas de Marte. Ao fazer isso, coletou 4 novas amostras, elevando o total para 12. Mas o que há de tão especial nas novas amostras de Marte? O que elas podem revelar de extraordinário sobre a vida antiga em Marte? A resposta a essas perguntas está na história do local. O delta do rio marca uma antiga formação em forma de leque que possivelmente se formou há cerca de 3 bilhões e 500 milhões de anos. Na confluência de um rio marciano e um lago, ele abriga alguns sedimentos de grão fino, depositados em sua base há muito tempo. Portanto, este local é a melhor aposta da missão para encontrar vestígios preservados de vida microbiana antiga, tornando o delta um dos melhores locais em Marte para procurar sinais de vida microscópica passada. Utilizando uma broca na extremidade de seu braço robótico e um complexo sistema de coleta de amostras, Percy encontrou materiais orgânicos no delta. Substâncias orgânicas já haviam sido encontradas em Marte pelo Perseverance e pelo rover Curiosity. No entanto, a detecção mais recente foi feita em uma área onde sedimentos e sais foram depositados em um lago. As condições podem ter desencadeado a existência de vida no passado. As amostras coletadas por Percy são bastante diversificadas. Por exemplo, uma amostra coletada é um arenito que parece conter grãos e fragmentos de rocha criados longe da cratera Jezero. Em comparação, outra é um siltito com compostos orgânicos intrigantes. O rover também raspou algumas das superfícies de Wildcat Ridge, uma rocha de cerca de 1 metro de largura, que provavelmente se formou bilhões de anos atrás, quando lama e areia fina se depositaram em um lago de água salgada em evaporação. Quando a amostra coletada dessa rocha foi analisada com um dos instrumentos do Percy, chamado Sherlock, descobriu-se que continha uma classe de moléculas orgânicas que podem ser correlacionadas com minerais de sulfato. Isso é interessante porque os minerais sulfatos encontrados em camadas de rochas sedimentares podem revelar informações sobre os ambientes aquáticos nos quais se formaram. Além disso, a correlação sugere que, quando o lago evaporou, os sulfatos e os orgânicos foram depositados, preservados e concentrados nessa área, fortalecendo o fato de que Percy está explorando o lugar certo. Moléculas orgânicas podem atuar como uma indicação indireta da presença de vida. Essas moléculas consistem em uma ampla variedade de compostos feitos principalmente de carbono como ingrediente fundamental e geralmente são acompanhadas por átomos de hidrogênio e oxigênio.
Elas também podem conter outros elementos como nitrogênio, fósforo e enxofre. Embora alguns desses compostos possam ser formados por um processo abiótico, alguns são os blocos químicos da vida, então sua presença é considerada uma biossignatura potencial, servindo como possível evidência de vida passada. Em suas 2 primeiras campanhas científicas, o Perseverance coletou um conjunto incrível de amostras marcianas para serem analisadas. Cada amostra é armazenada individualmente em tubos feitos principalmente de titânio e pesa menos de 57 gramas cada. Os tubos têm um revestimento branco do lado de fora que protegerá as amostras de serem aquecidas pelo sol, o que pode potencialmente mudar sua composição química. Todas as amostras coletadas foram seguradas nos tubos, e agora a próxima tarefa é trazê-las para casa para um estudo detalhado. A NASA e a ESA estão liderando a cooperação para planejar maneiras de trazer as primeiras amostras marcianas de volta à Terra de forma segura. Considerando o que foi decidido até agora, o plano é pousar um veículo de retorno de amostras perto ou na cratera G0. O veículo levará um pequeno foguete no qual as amostras coletadas pelo Perseverance serão carregadas. Além disso, 2 helicópteros semelhantes ao Ingenuity também estão nos planos para fornecer suporte extra na recuperação de amostras da superfície de Marte. Após a coleta, o cache de amostras será lançado do planeta vermelho. Em seguida, outra espaçonave seria implantada, capturando-o na órbita de Marte e, eventualmente, trazendo-o de volta à Terra. Todo o plano é complexo e deve ser executado com precisão para trazer as amostras do planeta vermelho para o planeta azul de forma segura. De acordo com as melhores estimativas, as agências esperam executar seus planos com sucesso entre o início e meados de 2030. Vamos ver o que mais o rover Perseverance descobre em Marte.